Asaf é o nome de origem hebraica, mencionado na Bíblia como levita e um dos principais músicos e compositores do rei Davi. Ele é conhecido por ser autor de diversos salmos, contribuindo para o livro de Salmos na Bíblia. Suas composições geralmente abordavam temas de louvor, adoração, súplica e reflexão espiritual. Asaf desempenhou um papel significativo na adoração do Templo de Jerusalém, e sua influência na música e na poesia hebraica é muito apreciada. Asaf é mencionado em diversos trechos de Salmos e suas composições refletem temas como louvor, adoração, lamentações e reflexões sobre a justiça de Deus. Seu envolvimento na música do templo também mostra a importância da música na vida espiritual e na cultura da época. Os salmos atribuídos a Asaf podem ser encontrados em diferentes partes do livro de Salmos. Por exemplo, o Salmo 50 é um chamado à adoração verdadeira e sincera a Deus, enfatizando a importância da vida piedosa em vez de apenas rituais religiosos vazios. Já em Salmo 73, aborda a questão da aparente prosperidade dos ímpios e a luta interna do salmista para entender essa situação injusta. Ele encontra resposta ao contemplar a grandeza de Deus e a eternidade da vida após a morte. Os salmos atribuídos a Asaf são apreciados por sua beleza poética e profundidade teológica. Suas palavras contribuem a ressoar com pessoas de diferentes culturas e religiões, sendo uma fonte de inspiração e meditação até os dias atuais. O legado de Asaf permanece vivo através desses hinos, que continuam a ser cantados e estudados por muitos ao redor do mundo. Asaf é lembrado como um dos 3 principais líderes dos levitas durante o reinado de Davi, juntamente com Emã e Etã. Eles foram designados pelo rei para liderar os grupos de músicos e cantores no culto ao Senhor no Templo de Jerusalém. Os salmos atribuídos a Asaf expressam uma ampla gama de emoções e experiências humanas, desde alegrias e louvores até lamentações e súplicas. Elas oferecem uma visão profunda da espiritualidade e fé daquele tempo, proporcionando uma conexão íntima com Deus e oferecendo consolo e orientação para os leitores até os dias de hoje. A tradição judaico-cristã valoriza muito os salmos de Asaf, pois eles proporcionam um meio poderoso para expressar sentimentos, encontrar conforto em tempos difíceis e fortalecer a relação com Deus. Esses escritos também são um tesouro literário, refletindo a sabedoria de uma poesia de um período antigo. Embora a história de Asaf seja contada principalmente por meio dos salmos que ele compôs, sua influência na música e na adoração no contexto bíblico é indiscutível, destacando sua importância dentro da narrativa religiosa e cultural daquele tempo. Asaf era descendente de Gerson, um dos filhos de Levi da tribo de Israel. Sua linhagem o colocou na posição de levita, uma classe sacerdotal encarregada dos serviços religiosos do templo. Ele não era apenas um músico habilidoso, mas também um líder espiritual respeitado em sua comunidade. O relacionamento de Asaf com o rei Davi era muito próximo. Davi valorizava profundamente a música e entendia sua importância na adoração a Deus. Ele selecionou Asaf para liderar o coral e a orquestra no templo, buscando enriquecer a experiência religiosa do seu povo por meio do louvor e da música. A colaboração de Asaf com Davi deixou um impacto significativo na cultura religiosa do povo de Israel. Os salmos de Asaf, como mencionado, são como uma coleção notável de cânticos e poemas que abordam questões de diversas amplitudes,
incluindo a justiça divina, a providência de Deus, a adoração, a confiança em tempos de adversidade e a esperança do Messias, a esperança messiânica. Eles demonstram uma rica espiritualidade e fornecem uma fonte de inspiração e consolo para gerações que os sucederam. A tradição de adoração por meio da música se manteve ao longo dos séculos e continua até os dias atuais, com os salmos sendo cantados e falados e lidos em comunidades religiosas ao redor de todo o mundo. Essa tradição é uma homenagem ao legado duradouro de Asaf e sua contribuição para a espiritualidade e a música no contexto bíblico. Asaf é lembrado como um talentoso músico e um líder espiritual, essencial na adoração e culto a Deus no Antigo Testamento. Seus salmos são uma parte valiosa do cânone bíblico e continuam a tocar os nossos corações e os corações daqueles que buscam uma conexão com o divino por meio de música e da adoração. Além de seu papel como músico e líder espiritual, os Salmos de Asaf também trazem à tona algumas questões sociais e morais enfrentadas pelo povo de Israel durante o reinado de Davi e após ele. Muitos dos Salmos de Asaf retratam a preocupação com a justiça social, a retidão e o tratamento dos pobres e oprimidos. Por exemplo, no Salmo 82, Asaf faz uma denúncia aos governantes e líderes injustos que falham em defender os fracos e oprimidos, exortando-os a praticar a justiça verdadeira. Esse tema de justiça e misericórdia aparece em vários outros salmos atribuídos a Asaf, demonstrando sua sensibilidade às questões sociais de sua época. Além disso, os salmos de Asaf também abordam temas como adoração sincera e a importância da fé inabalável em Deus e a necessidade de confiar em sua providência, mesmo em meio às adversidades. Asaf expressa suas próprias lutas e dúvidas, mas também oferece palavra de encorajamento e esperança para aqueles que enfrentam dificuldades. Asaf também serviu no templo do Senhor, no templo de Jerusalém, nos reinados de Davi e do seu filho Salomão. Sua influência e legado vão além dos salmos que ele compôs. Asaf foi um modelo para a liderança espiritual, mostrando como a música e a adoração podem ser poderosos meios de conectar as pessoas com o divino. Seu exemplo inspirou gerações subsequentes de músicos e de levitas que vieram depois dele e que serviram nos templos das sinagogas ao longo da história judaica. Asaf é respeitado até hoje como músico judeu. É fascinante notar como a figura de Asaf permanece viva na tradição religiosa, cultural e musical, ressoando por milênios através dos salmos que ele compôs. Sua contribuição e impacto nas escrituras e na devoção espiritual são testemunhos de como indivíduos podem deixar uma marca duradoura na história e na espiritualidade de um povo. E além de sua contribuição para os salmos, há outras passagens bíblicas que mencionam Asaf e o seu envolvimento com a história de Israel. Por exemplo, no livro de 1 Crônicas, é uma das fontes que nos fornecem mais detalhes sobre a vida e o serviço de Asaf no reinado de Davi. Em Crônicas 15:16, é relatado como Davi trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém e designou o músico Asaf, junto com outros levitas, para liderar os músicos e cantores em uma festa de adoração solene a Deus. Nessa ocasião,
Asaf e seus colegas músicos tocaram instrumentos e cantaram hinos de ação de graça em honra a Deus pela restauração da arca. Asaf também foi encarregado de instruir os levitas sobre os seus deveres nos serviços religiosos e na adoração a Deus. Ele teve um papel fundamental no estabelecimento da música e do louvor no Templo de Jerusalém, deixando um legado que perdurou mesmo após a sua morte. Seus salmos continuaram a ser apreciados e recitados pelas gerações futuras, tanto na adoração pública como na vida privada dos fiéis. O legado de Asaf ecoou através dos séculos, e a sua contribuição para a música e a espiritualidade tornou-se uma parte indissolúvel da herança religiosa e cultural do povo judeu e cristão. É notável como uma figura histórica como Asaf pode impactar tão profundamente uma comunidade e ter seu legado preservado por meio das escrituras sagradas. Sua história é uma inspiração para a dedicação e adoração e ao serviço de Deus, e continua a ensinar lições valiosas sobre a importância da música e da espiritualidade em nossas vidas.